Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bom? Então, esse vídeo aqui era para sair quando a gente bateu 2k de inscritos, mas acontece que eu enrolei um pouco e agora a gente tá quase batendo 3.000 inscritos. Então esse daqui meio que será um especial dos 3.000 inscritos. Dito isso, eu quero agradecer muito a todos que se inscreveram e acompanham e gostam do meu conteúdo. Sério mesmo, eu fico muito feliz em ver esse canal crescendo. Não vou enrolar mais, fiquem aí com esse iceberg. Para quem não sabe, iceberg é um estilo de vídeo que ficou bastante popular aqui no YouTube. Esse tipo de vídeo consiste em apresentar vários tópicos que serão separados em camadas. Quanto mais desconhecido ou bizarro o tópico é, mais a fundo ele estará no iceberg. Então eu montei este iceberg e vai funcionar da seguinte forma. Eu irei lhes apresentar várias curiosidades, mistérios e teorias sobre o mangá e o anime de Jujutsu Kaisen. Serão no total 39 coisas que irei lhes mostrar nesse vídeo, separando-as em 5 camadas diferentes. Vale a pena relembrar que este vídeo vai conter spoilers do mangá e que provavelmente vão estragar a sua experiência com o anime. Por isso, assista por sua conta e risco. Então podem se sentar, pegar um copinho de água e bora pro vídeo. Camada 1. Maldições de quarto grau. Como qualquer outro mangaka, Gege Akutami muito provavelmente cresceu acompanhando animes e mangás, e como uma forma de homenagear essas obras que Gege Akutami cresceu vendo, ela costuma colocar bastantes referências em seu mangás. Alguns exemplos disso são quando Itadori diz que gostaria de usar um Reigan, uma Bankai, um Rasengan, um Dopan ou soltar um Kamehameha, referenciando vários animes famosos que são Yu Yu Hakusho, Bleach, Naruto e Dragon Ball. Outro exemplo é quando Gojo e Geto estão conversando sobre o receptáculo de plasma estelar e eles puxam uma referência a Digimon. Tem também o Kenjaku invocando uma maldição chamada Uzumaki, referenciando o mangá do mesmo nome de Junji Ito. Uma das referências que eu acho mais da hora é quando Gojo pisa em algumas formigas sem as matar. Isso é uma referência à frase do Aizen, onde ele diz que pisar em uma formiga e controlar a força para não matá-la é difícil. Isso e entre outras várias referências que temos em Jujutsu Kaisen. Isso mesmo que você ouviu, Gege Akutami odeia Satoru Gojo. A autora já confirmou que ela não gosta do personagem de Satoru Gojo, porque tendo ele inserido na história, fica bem difícil de conseguir escrever a história e criar lutas interessantes. Afinal, como o Gojo está em cena, basta ele simplesmente chegar e obliterar o inimigo. Não é à toa que depois de Satoru Gojo ser aprisionado, foi onde a gente teve as lutas mais interessantes e mais criativas do mangá. Mas, para além disso, existe outra razão pela qual Gege Akutami odeia o Gojo, que foi dita no guia oficial do mangá de Jujutsu Kaisen. Gege Akutami disse que tentou fazer o personagem do Gojo ser o mais bonito possível para os leitores, por isso ela tem que se esforçar ao máximo para desenhar todos os quadros em que ela aparece, o que dá mais trabalho a ela por precisar se esforçar e desenhar mais. Como vocês já devem saber, em Jujutsu Kaisen tem bastantes referências a várias coisas e uma delas é o budismo. São várias referências budistas presentes no mangá de Jujutsu Kaisen, mas as principais que eu vou falar aqui são referentes ao personagem do Satoru Gojo e a do Suguru Geto. A frase que o Satoru diz após reviver depois de tomar aquela surra do Toji é o seguinte: entre o céu e terra, o honrado sou eu. Essa é uma frase dita pelo próprio Buda. Se você já leu Shumatsu no Valkyrie, provavelmente já notou isso. Mas não só, toda essa cena do Gojo aprendendo o vazio roxo remete muito a uma ascensão, como se o Gojo estivesse alcançando o Nirvana. Além disso, a forma que o Gojo posiciona as mãos remete muito à posição que pode ser encontrada em várias representações do Buda. Para além disso, Geto também de certa forma é relacionado a Buda, mas como se fosse um Buda falso, um falso profeta. Como vocês podem ver nesta capa do capítulo 77 do mangá, toda a estética, até mesmo a pose do Geto remetem bastante a Buda também, mas se você notar melhor o gesto que o Geto faz com as mãos, está invertido. A mão direita que está para cima deveria estar para baixo e a mão esquerda que está para baixo deveria estar para cima, remetendo bastante a um conceito de uma espécie de Buda falso, o que faz total sentido no contexto que o personagem está inserido.
Eu sei que pode parecer estranho, mas após escrever Jujutsu Kaisen Zero, Gege Akutami disse que não pretendia dar continuidade à história ou expandir o mundo de Jujutsu Kaisen. Ao invés disso, Gege Akutami pretendia escrever um mangá de idols. Sim, um mangá de idols. É um pouco estranho pensar que logo a Gege Akutami, uma das responsáveis por vários traumas na cabeça do palhaço, logo ela iria criar um mangá fofo de idols. Talvez ela ainda vá escrever uma história de idols no futuro quando Jujutsu Kaisen terminar. Mas ainda bem que o editor de Gege insistiu para que ela continuasse com Jujutsu Kaisen, porque senão a gente não teria um dos melhores mangás desta geração. Acho que todos nós conhecemos Kenjaku, um dos vilões principais de Jujutsu, que tomou posse do corpo do Geto e desde sempre vem dando bem duro pelo seu plano. Sei que você me entende. Então todos nós sabemos que o Mano Kenjas tem uma técnica inata que usa para tomar posse do corpo das pessoas e com isso ele vem sobrevivendo de eras em eras. Com isso, em algum momento a gente sabe que ele se relacionou com o pai do Itadori, possuindo o corpo da mulher dele para dar à luz ao nosso protagonista, para provavelmente transformar o Itadori em uma prisão para o Sukuna. Isso tudo para o bem do plano, pô. É claro, tá na cara, né? Mas então, segundo esta teoria, em algum momento Kenjaku vai se revelar ser a mãe do Itadori, parecendo com a famosa cena de Star Wars, Luke, I am your father. E vai ser muito bizarro e engraçado ver a reação do Itadori a isto. Vocês que são fãs de Jujutsu Kaisen provavelmente já devem saber, mas o mangá de Jujutsu Kaisen no início passou por alguns problemas e quase foi cancelado. Gege Akutami revelou que no capítulo 9 de Jujutsu Kaisen ela matou Itadori porque aquela seria uma maneira de finalizar a obra, caso ela realmente fosse cancelada logo no primeiro volume. Mas felizmente isso não aconteceu e o mangá de Jujutsu Kaisen pode dar continuidade depois disso. É um pouco engraçado pensar que um dos maiores sucessos atuais da Jump fosse ser cancelado por eles mesmos. Com isto, a gente termina a nossa primeira camada do nosso iceberg. Aqui teve algumas coisas bem simples que provavelmente a maioria de vocês já sabia sobre Jujutsu Kaisen. Também foi pouca coisinha mesmo, mas isso se trata da superfície. Agora vamos dar continuidade para a nossa segunda camada, a ponta do nosso iceberg. Camada 2. Maldições de terceiro grau. Você provavelmente já ouviu falar sobre o estilo de vídeos aqui na internet chamado mukbang. E para você que não sabe, esses são aqueles estilos de vídeo onde as pessoas gravam comendo quantidades absurdas de comida. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, afinal é comida, mas eu pessoalmente acho esse estilo de vídeo meio nojento, sei lá. Mas bom, o que caralho isso tem a ver com Inumaki? Seguinte, existe uma teoria que Inumaki consome e gosta bastante desse tipo de conteúdo. E é exatamente por isso que quando ele se comunica com as pessoas, ele só diz nomes de comidas, ao invés de nomes de animais, objetos ou qualquer outra coisa. Acho que todos já devem saber que Gege Akutami se trata de um pseudônimo para esconder seu verdadeiro nome e manter sua identidade preservada. Muitos autores fazem isso, é uma coisa bem normal. Então, por isso que a gente não sabe o rosto da Gege Akutami, também não tem como definir o seu gênero ao certo. Porém, existe um monte de coisas que dão a entender que Gege Akutami seria uma mulher. Apesar de em revistas e tal, a autora se comunicar no masculino, ela fez 2 desenhos de sua aparência e nela podemos ver que a autora, o autor, a autore, tem aparência feminina. Além disso, em um anúncio, Ken Akamatsu, o autor de Nejima, acabou sem querer revelando que na verdade Gege Akutami seria uma mulher, durante a parte onde ele estava elogiando inúmeras autoras femininas de mangá shonen famosos, reforçando ainda mais que Gege Akutami seria realmente uma mulher. Devemos entender porque que ela escolheu esconder a sua identidade, porque também no Japão é foda ser uma figura pública, e se tu for uma mulher escrevendo um mangá para um público masculino lá no Japão, a parada deve ser ainda mais bizarra ainda. Para além dos possíveis preconceitos que ela poderia passar, por ser uma mulher escrevendo um mangá shonen, poderia chegar simplesmente um maluco na rua e esfaquear ela só porque, sei lá, ela matou o Gojo, tá ligado? Por isso que muitas autores de mangás preferem esconder a sua identidade e se comunicar se tratando no masculino, como era o caso da autora de Fullmetal, por exemplo. Ela era tratada no masculino e não mostrava sua identidade, até que depois ela decidiu se revelar ao público. Em uma entrevista dada em 2022, a autora de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, revelou que Kento Nanami é o seu personagem favorito do mangá. Ela disse o seguinte, abre aspas, no início meu personagem favorito era Sukuna, principalmente por causa de seus aspectos gráficos inspirados em tudo que eu li. Nanami é o personagem que eu criei por mim mesmo e fiz evoluir. Então, ela é meu personagem favorito no momento. Fecha aspas. Ela também comentou que a princípio criou Nanami para ser um vilão, mas ela achou tão legal o personagem que decidiu colocar ele como um herói no final das contas.
Essa é uma teoria bem conhecida na internet, que tenta explicar qual seria a expansão do domínio do nosso menino Itadori. Essa ideia se baseia muito na cena de luta entre o Itadori e o Mahito, onde a gente pode ver que a autora criou uma metáfora visual para representar a inversão de papéis de caça e caçador. Porém, segundo esta teoria, talvez aquilo seja algo como uma expansão de domínio de Itadori, ou talvez um indício de uma possível expansão de domínio dele. Essa expansão de domínio se chamaria território de caça, e o poder dela seria basicamente anular completamente o uso de técnicas amaldiçoadas de quem estiver dentro, incluindo o do seu usuário, o que para Yuji faria sentido e seria de extrema utilidade, afinal venceria apenas quem se garante melhor no combate corpo a corpo, que é a especialidade do Itadori. Talvez esse daqui é um tópico meio óbvio para algumas pessoas, porém é uma coisa que eu vejo muita gente se confundindo por aí. Mas sim, por mais estranho que seja, Kenjaku e Sukuna não são maldições, mas sim feiticeiros Jujutsu. Essa é uma dúvida que vem principalmente pelo Sukuna, afinal o nome dele é Rei das Maldições, e a aparência dele não é nem um pouco parecida com a do humano. Porém, na história foi dito que Sukuna era um feiticeiro Jujutsu que viveu durante a era Heian, e que depois que foi derrotado, seu poder teve que ser separado em 20 dedos, tornando ele uma espécie de maldição. Só que não, já o Kenjaku também foi um feiticeiro que viveu bastante tempo também, porém ele usa sua técnica para assumir vários corpos e ir sobrevivendo de era em era. Eu acho que a maioria de vocês já notaram, mas em Jujutsu Kaisen a gente não tem cenas de ecchi ou fanservice envolvendo as personagens femininas, como é de costume em boa parte dos animes. E com ecchi estamos referindo a cenas eróticas, porque uma personagem pode aparecer pelada na tela, mas isso não necessariamente quer dizer que é uma cena ecchi. Mas então, existe uma razão do porquê a autora de Jujutsu Kaisen não cria esse tipo de cenas no seu mangá. Gege Akutami disse que não gosta de fazer esse tipo de cenas porque ela sabe que muito provavelmente seus pais estarão lendo ou assistindo sua história, por isso ela evita de colocar esse tipo de cena. Vocês devem saber que em Jujutsu Kaisen, títulos geralmente são atribuídos a feiticeiros de extrema importância. Dois personagens que têm títulos atribuídos a eles são Satoru Gojo, vulgo o feiticeiro mais forte, e Ryomei Sukuna, vulgo Rei das Maldições. Além disso temos Rika, a Rainha das Maldições, mas Rika não é muito bem uma feiticeira Jujutsu, então não vou contar aqui. Esses seriam até então os únicos feiticeiros titulados que a gente conhece. Mas se eu te dizer que tem mais dois personagens em Jujutsu Kaisen que também possuem títulos referentes a eles, e esses personagens são o Tengen e o Megumi. A Tengen é chamada de feiticeira onisciente e o Megumi é chamado de feiticeiro negro. O título da Tengen é nos mostrado no capítulo 144 do mangá e o do Megumi é nos mostrado logo no capítulo 9 do mangá. Essa é uma teoria bastante conhecida. Muitos dos fãs de Jujutsu Kaisen acham que a Nobara Kugisaki pode estar viva. Isso se deve principalmente à fala do personagem que levou o corpo de Nobara, onde ele disse para o Itadori que apesar de Kugisaki aparentar estar morta, talvez haja uma ínfima possibilidade dela ainda estar viva e ser socorrida pela sua técnica amaldiçoada. Porém, desde então a gente não teve nenhuma confirmação disso e a única citação sobre a Nobara após a sua morte aparenta muito ser uma confirmação de que ela realmente morreu. Porém, quando Gojo morreu e visitou todos os seus companheiros, coincidentemente a Nobara não apareceu, o que talvez possa indicar que ela realmente está viva. Todavia, vai ser um pouco difícil acontecer, afinal a habilidade do Mahito danifica a alma da pessoa. Então, a não ser que convenientemente tenha uma técnica que cure a alma da Nobara, é bem difícil que ela realmente volte. Bons superiores são uma das coisas que nos foram mencionadas poucas vezes no mangá. Não se sabe ao certo quem são, mas os superiores na teoria seriam o alto escalão da sociedade Jujutsu. Em resumo, são as pessoas que controlam toda a escola Jujutsu e são aqueles que ditam as regras do que os feiticeiros Jujutsu têm que seguir. Além disso, nós sabemos que são pessoas muito conservadoras e que não abrem mão das regras por nada. Não temos muitas informações sobre eles, como eles são, se são muitos, se são fortes, nada do tipo. Porém, existem várias teorias que dizem que os superiores vão ser de extrema importância ainda mais para frente no mangá. Assim nós terminamos a nossa segunda camada e agora para frente nós iremos entrar nas águas do nosso iceberg, começando a ver teorias e curiosidades que talvez muitos não saibam. Camada 3. Maldições de segundo grau. Isso mesmo, talvez algumas pessoas não saibam, mas já nos foi confirmado que realmente Sukuna é um canibal. Inclusive, dentro do mangá temos Urahime, uma serva de Sukuna que era responsável por cozinhar os pratos que o Sukuna comia, que em suma eram pratos feitos de carne humana. Ainda tem mais, a própria autora confirmou que o Sukuna até o final do mangá irá devorar alguém. Não sabemos quem será o infeliz que terá esse final trágico. Existem bastantes teorias que tentam explicar quem será essa pessoa, mas nada concreto até então.
Bom, essa teoria até que é bem antiga. Segundo ela, tanto Chozo quanto seus outros irmãos seriam apenas protótipos falhos do Kenjaku, e o Itadori seria o objetivo final. O Kenjaku faria isso como uma espécie de receptáculo perfeito para Sukuna, mas não só. O Kenjaku também realizaria esses protótipos como uma tentativa de criar receptáculos para feiticeiros que reencarnariam lá no jogo do abate. Então a criação tanto do Chozo quanto do Itadori, quanto de seus outros irmãos, seria com a finalidade de liberar o Sukuna para que ele lidasse com o usuário do ilimitado e dos 6 olhos. E com 6 olhos e o limitado fora, o Kenjaku iria realizar o jogo do abate para se iniciar o processo de assimilação do Tengen com a humanidade. Não é desde já que os fãs vêm teorizando que Itadori Yuji tem alguma relação com Sukuna, principalmente por ser extremamente parecido com ele. Mas não só, quando fomos apresentados tanto ao avô do Itadori quanto ao pai dele, podemos ver as mesmas semelhanças que nós vimos ao Sukuna. Por isso que os fãs teorizam que talvez Itadori tenha alguma descendência do Sukuna por parte do seu pai. É exatamente por isso que o Yuji seria o receptáculo perfeito para o Sukuna. O que seria um pouco contraditório é que a autora já confirmou que o Sukuna não teve filhos. Todavia, recentemente a gente teve uma confirmação, digamos assim, da Bandai sobre essa possível teoria. Acontece que a Bandai, ao lançar alguns action figures de Jujutsu Kaisen, confirmaram em sua descrição que Itadori seria descendente do Sukuna. Ainda assim, isso ainda não confirma nada, afinal isso daqui não se trata do material oficial, apenas de um material comercial e que muito provavelmente a Bandai não tem conhecimento de uma coisa tão importante assim na história. Essa provavelmente é a teoria que a fandom de Jujutsu mais tem ouvido ultimamente, por isso não irei aprofundar tanto nela. Segundo esta teoria, existe uma evidência que Satoru Gojo possa retornar ao mangá. Durante o capítulo do Gojo, enquanto Gojo falava com seus amigos no pós-vida, é onde eles comentam que o Nanami escolheu permanecer como estava, por isso ele optou por Ippusu. Mas se o Gojo quisesse mudar, ele teria que ir para o norte. E logo a seguir nos é mostrado umas flores de lótus, que no budismo pode significar renascimento, e nós sabemos como o personagem do Gojo está relacionado com o Buda. Exatamente por isso que os fãs de Jujutsu associam isso a uma possível volta do Satoru Gojo. Durante o mini arco da Maki vs o clã Zenin, a gente viu que foi necessário a Mai se sacrificar para que a Maki pudesse alcançar o seu potencial máximo, e assim derrotar todo o clã Zenin. Mas nesse processo, a Mai acaba por criar a espada para a Maki, sacrificando a sua vida e usando toda a sua energia amaldiçoada que ela tinha. Então, segundo esta teoria, na verdade, ao usar a energia amaldiçoada, consumindo a sua vida, Mai na verdade teria se transformado na arma da Maki, o que teria uma simbologia até que bem legal, porque apesar da Maki ter perdido a sua irmã, ela meio que estaria sempre com ela, mas em formato de uma espada. Esta é uma teoria que diz que na verdade Itadori e Mahito ambos teriam técnicas relacionadas à manipulação de almas. Isso já está meio confirmado no mangá, com Itadori usando seus punhos que ressoam com a alma. Se formos ver durante o treino de um mês que os personagens tiveram para se prepararem para a luta do Sukuna, podemos ver que Itadori parece conseguir trocar de corpo as pessoas. Além disso, foi dado a ele um livro sobre a essência das almas, e talvez seja por causa dele que Itadori conseguiu desenvolver a sua técnica inata, o que seria parecida com a técnica do Mahito de manipulação de almas. Ou seja, a fala de Itadori "eu sou você" poderia ter um significado até que um pouco mais profundo. Para você que não sabe, Hokkaido é uma das ilhas no Japão. Em Jujutsu Kaisen, essa ilha em si guarda muitos mistérios, como por exemplo, o Hokkaido não foi selecionada pelo jogo do abate, por causa de uma barreira misteriosa que eles têm. Além disso, foi dito que o Kenjaku, por algum motivo, não quer que as pessoas em Hokkaido se envolvam. Ainda por cima, Hokkaido é chamada de terra sagrada na sociedade Jujutsu. Curiosamente, na vida real, existe uma tribo lá chamada de Ainu, e eles possuem uma espada poderosa chamada Itadori Maru. Com isso, esta teoria diz que a linhagem de Itadori veio lá. No momento em que o avô do Itadori estava prestes a morrer, ele queria dizer alguma coisa para ele, mas ele ignora, e segundo esta teoria, ele queria dizer que a sua linhagem vem da tribo Ainu. E curiosamente, em uma capa colorida do mangá, vemos que Itadori estava segurando uma espada que seria bastante semelhante à espada Itadori Maru. Então essa teoria implica que o arco atual que a gente está, na real não seja o último arco do mangá. Segundo esta teoria, o último arco do mangá se passaria em Hokkaido, e talvez a batalha final contra o Sukuna aconteça lá. Não sei se vocês sabiam, mas Ryomen Sukuna foi fortemente inspirado em um demônio da mitologia japonesa. De acordo com Nihon Shoki, traduzido para português, Crônicas do Japão, Ryomen Sukuna é um personagem que teria aparecido nos tempos antigos na província de Hida. Nas histórias, não se sabe ao certo se ele era um humano, uma divindade, um demônio ou uma mistura dos três. O que se sabe é que ele foi descrito como tendo 2 faces, 4 braços, nas quais ele portava 2 espadas, um arco e uma flecha, e além disso também tinha 4 pernas, 2 à frente e outras 2 atrás nas suas costas.
A gente sabe que a técnica da Nobara é extremamente roubada, ela simplesmente consegue dar dano diretamente na alma do inimigo. Com isso, muitas pessoas teorizam que talvez a Nobara seja a personagem que derrotaria o Sukuna sem precisar estar perto dele. Segundo esta teoria, a Nobara ainda estaria viva e o Gojo teria deixado o último dedo do Sukuna com ela. Sendo assim, no meio da batalha final, tendo ela o dedo do Sukuna, ela poderia muito bem usar a sua técnica amaldiçoada para pregar o dedo do Sukuna, assim conseguindo infligir uma quantidade absurda de dano nele, na alma dele. Isso seria muito eficaz, afinal ela não precisaria estar no campo de batalha. Na real, ela podia estar do outro lado do país, que ainda assim funcionaria. Isso seria ótimo se infelizmente os dedos do Sukuna não fossem ditos serem indestrutíveis. Ou seja, é muito pouco provável que isso vá acontecer. Após a morte de Satoru Gojo, muitos fãs têm pensado bastante sobre como será que os nossos protagonistas vão vencer o Sukuna no final do Jujutsu Kaisen. Vendo que agora tudo parece estar dando errado, fica bastante difícil visualizar um final onde eles consigam derrotar esse boss. Sendo assim, muitos fãs começaram a teorizar que Jujutsu Kaisen terá uma bad ending, onde o Sukuna no final iria matar todos os feiticeiros no jogo do abate e logo depois iria inicializar a assimilação do Tengen com a humanidade, para logo depois derrotar a criatura gerada por isso, tal como ele disse que faria. E assim, logo depois ele tomaria posse de todo o Japão, fazendo o país voltar à mesma era obscura de antes. E aqui terminamos a nossa terceira camada do nosso iceberg. Agora iremos nos aprofundar cada vez mais nas profundezas das águas, entrando na nossa quarta camada. Camada 4. Maldições de primeiro grau. Nós descobrimos no fanbook oficial do Jujutsu Kaisen que a Nobara teria herdado sua técnica inata da sua avó, e quem a treinou foi ela também. Mas além disso, nós descobrimos também que Nobara foi à escola Jujutsu por recomendação dela mesma. Então os fãs de Jujutsu começaram a pensar e elaboraram uma teoria megalomaníaca que diz que talvez a avó de Nobara faça parte dos superiores do alto escalão de Jujutsu. Nós sabemos que a história de Nobara está bem relacionada ao tradicionalismo, isso é representado bastante pelas mochilas e pelo Seikan, tradições que a Nobara odiava na sua vila. Na história dela podemos ver que ela era forçada a praticar várias tradições bem conservadoras lá no Japão. Inclusive, na sua vila era muito tradicional nesse quesito. Esse mesmo tradicionalismo que nós vemos no alto escalão de Jujutsu Kaisen. Por isso que muitos fãs começaram a assimilar que a avó de Nobara seria uma dessas representantes do alto escalão. Afinal, foi ela quem quis introduzir esse tradicionalismo na vida de Nobara. Porém, as informações que nós temos são muito vagas até então é muito difícil dizer que se realmente a avó de Nobara é uma superior ou não. Não sei se vocês sabiam, mas acontece que Gege Akutami revelou as últimas lutas do seu mangá faz muito tempo. Isso mesmo, no artbook oficial do Jujutsu Kaisen, a autora deixou umas pistas sobre as últimas lutas que estão acontecendo nessa parte atual do mangá. Acontece que se tu juntar a capa e contracapa do artbook, as artes meio que formam uma imagem representando as seguintes lutas. A primeira sendo Itadori vs Sukuna, que está acontecendo neste momento do mangá. A segunda é Yuta vs Kenjaku, que já rolou no mangá e teve seu final. A terceira é Megumi vs Gojo, que como podemos ver aqui, o Megumi está de cabeça para baixo, que indica que na verdade se trata da luta do Sukuna vs Gojo. Porém, uma coisa que eu notei que é bem interessante é que se tu inverter a capa do Megumi, por coincidência assim, encaixa perfeitamente com a do Sukuna. E isso talvez seja outro indício de uma possível luta. E coincidentemente assim, faria também um paralelo interessante com o primeiro capítulo do mangá, mas nós já vamos chegar aí. Essa é uma teoria que tenta explicar como vai funcionar a expansão de domínio completa do Megumi. Nós sabemos que a técnica das 10 sombras, a habilidade do Megumi, foi totalmente inspirada nos 10 tesouros sagrados do Japão, sendo cada Shikigami uma representação de cada tesouro. Acontece que na mitologia japonesa, se juntar os 10 tesouros sagrados, além de poder ressuscitar alguém, quem porta esses 10 tesouros sagrados poderia invocar uma criatura chamada Gasha do Kuro. Gasha do Kuro é um yokai descrito em forma de esqueleto gigante, que foi dito ser uma entidade muito assustadora, que devora a cabeça das pessoas e bebe todo o seu sangue. Segundo esta teoria, a expansão do domínio do Megumi estaria relacionada a esse Shikigami supremo. E se for ver durante o jogo do abate, Megumi usa sua expansão de domínio, desta vez mais aperfeiçoada, e nela podemos ver a parte da coluna vertebral de um esqueleto. Então a expansão do domínio do Megumi, além dos efeitos que a gente conhece, a principal função seria na verdade invocar esse Shikigami supremo. Mas para isso, Megumi precisaria dominar todas as suas sombras, e talvez seja por isso que a sua expansão de domínio teria se mantido incompleta. Além disso, a expansão de domínio do Megumi, tal e qual a expansão do Kenjaku e a do Sukuna, seria uma expansão de domínio sem barreiras, por apresentar ter o totem igual às duas expansões de domínio.
No final da luta entre o Kenjaku e a Yorozu, a gente viu que a Yorozu tinha deixado um presente para o Sukuna, utilizando a sua habilidade de criar armas. Posteriormente, a gente descobriu que o presente dela se tratava do desmantelador Shimu, arma que o Sukuna usou para voltar à sua forma original. Mas essa teoria diz que na verdade Yorozu teria dado outra arma para o Sukuna além desta, e esta arma seria o seu tridente, que nós podemos ver ele usando em uma das capas coloridas do mangá. Se nós formos ver no mangá, a gente pode traçar muitos pontos em que o Mestre Tengen e o Sukuna divergem bastante um do outro, mas ao mesmo tempo eles têm muitas semelhanças, parecendo literalmente uma contraparte do outro, algo parecido como Yin e Yang. Nós sabemos que o Tengen, tal como o Sukuna, está vivo há bastante tempo, enquanto o Tengen sempre precisou realizar a fusão com o receptáculo de plasma estelar para conseguir se manter humano. Nós sabemos que o Sukuna ascendeu a algo mais parecido com uma maldição. Ambos têm aparências similares, tanto que o Kenjaku ressalta isso quando vê novamente o Tengen. Além disso, existem várias outras ligações que os fãs encontram entre o Tengen e o Sukuna, envolvendo coisas até mesmo como canibalismo. Mas se eu deixar aqui no vídeo, o vídeo ficaria gigantesco. No capítulo 243, a gente pode ver que o Yuta passou-lhe a lambida no Mano Kenjas. Desde então, tem vindo a ter muitas teorias sobre o retorno do Kenjaku, principalmente por causa da fala que ele disse antes de morrer. Alguém iria herdar a sua vontade. Desde então, os fãs se apegam muito a isso como um possível indicativo que o Kenjaku irá voltar. E então, segundo esta teoria, o Kenjaku talvez volte, mas desta vez no corpo de Nobara. Não se tem muitas evidências ou dicas sobre isso. Quer dizer, não tem praticamente nenhuma evidência sobre isso. Apenas os fãs acham que seria impactante, principalmente se formos ter em conta que o Kenjaku iria se encontrar com Itadori logo depois. Desde que Satoru Gojo morreu, a gente vem se perguntando de como os nossos protagonistas irão vencer o Sukuna, principalmente nesse exato momento da história que não tem ninguém com poder suficiente que se compare a esse personagem. Então seria muito difícil visualizar um futuro onde os protagonistas consigam derrotar e matar o Sukuna. Além de que, se o Sukuna quiser, ele é literalmente um personagem imortal. Afinal, durante o arco do jogo do abate, o Sukuna pode entender a essência da sua alma e assim conseguiu transferir todo o seu poder para um dos dedos do Itadori, para que assim ele pudesse passar o poder para o Megumi. Então nada impede de que quando o Sukuna estiver prestes a morrer, ele faça a mesma coisa, passando toda a essência da sua alma para um dedo. Assim, mesmo que ele seja derrotado, seu dedo ainda continuaria, até que alguém no futuro consumisse-o e ele retornasse novamente. Então, segundo esta teoria, a única maneira de realmente derrotar o Sukuna seria aprisionando ele em uma prisão semelhante à prisão que o Satoru Gojo estava preso. Fazendo isso, eles podem prender o Sukuna lá dentro até que nasça um usuário com ilimitado e os 6 olhos, ou até mesmo um usuário da técnica das 10 sombras, ou os dois também. O importante é que eles sejam fortes o suficiente para depois soltarem o Sukuna da sua prisão e assim derrotarem ele finalmente de uma vez por todas. Assim a gente termina a nossa quarta camada do nosso iceberg. Agora iremos entrar na última das camadas, onde a gente irá encontrar as teorias e curiosidades mais bizarras e desconhecidas de Jujutsu Kaisen. Camada 5. Maldições de grau especial. Em uma entrevista, Gegege Akutami disse que já teria pensado em 2 finais para os personagens principais de Jujutsu Kaisen. Ela disse que dos 4 protagonistas, apenas um vai sobreviver ou apenas um vai morrer. Tendo em vista que tanto a Nobara quanto o Gojo já morreram, isso quer dizer que muito provavelmente só haverá um personagem vivo dos 4 principais, até ao final do mangá. A não ser que a Nobara reviva e fique o Itadori, o Megumi e ela vivos, porém isso provavelmente não vai acontecer. Então isso quer dizer que entre o Megumi e o Itadori, apenas um deles vai sobreviver, e essa pessoa muito provavelmente será o Megumi. Bom, se a gente for ver, no primeiro capítulo do mangá, talvez tenha deixado uma pista sobre isso. A capa do primeiro capítulo do mangá nos dá vários spoilers de coisas que acabaram de acontecer nos momentos atuais do mangá. Como vocês podem ver na capa, Megumi está com 2 sapos e um deles está com a marca do Sukuna, e atrás deles está o cadáver do Sukuna. Essas coisas a gente só viria a descobrir muito mais para frente, tanto do cadáver do Sukuna quanto o Sukuna possuir o corpo do Megumi. Se vocês notarem também, o Itadori está separado desses outros personagens com esses 4 braços pairando nele, o que pode querer dizer que talvez ele morra sozinho, tal e qual o seu avô não queria que acontecesse. Além disso, se for ter em vista toda a história do Itadori, toda a construção do personagem foi feita para que no final ele morresse, o que seria um ótimo fechamento para o personagem. Mas além disso também, se vocês verem, o Megumi é o único personagem que está virado para a direita, e se formos ver e levar aquilo que a autora disse em consideração, apenas
apenas um morre ou apenas um vive. Então talvez realmente o Megumi seja a pessoa que vai ficar viva até o final do mangá. Além de que no artbook que eu comentei aqui, o Megumi também é o único personagem que está em sentido contrário aos outros. Pessoal, se formos ver pela narrativa do mangá, ela aponta muito mais para que o Kenjaku sendo como vilão final e não o Sukuna. Então as pessoas teorizam que o Kenjaku tem um plano para retornar e conseguir tomar posse do corpo do Sukuna. A gente viu que depois do Kenjaku ser decapitado pelo Yuta, antes de ele realmente morrer, ele cria uma nova regra para o jogo do abate, que dê permissão para o Megumi Fushiguro realizar a assimilação do Tengen com a humanidade. Juntamente, ele também mandou o feto do mesmo. Daí, curiosamente, quando Sukuna ingere o feto do Tengen, ele começa cada vez mais a sentir emoções humanas. Isso talvez seja um indício de que Kenjaku, quando mandou o feto do Tengen, provavelmente deve ter deixado sua consciência nele também. Com isso, ao Sukuna ingerir o feto dele, meio que estaria passando a consciência do Kenjaku para o Sukuna, o que pode querer dizer que em algum momento o Kenjaku vai tomar posse do corpo do Sukuna e assim vai se tornar o vilão final do mangá. Mesmo se ele não tomar posse do corpo do Sukuna em si, ele poderia tomar posse do corpo do Megumi, assim que a alma do Sukuna fosse separada do corpo dele, ou seja, coitado do Megumi seria possuído 2 vezes. Essa é uma teoria que, apesar de ser bem bizarra, até que faz algum sentido. Segundo ela, Sukuna, quando era humano, ele era um chefe de cozinha. Se formos ver, todas as habilidades que o Sukuna tem remetem bastante a técnicas ou utensílios de cozinha. Sua técnica principal, o clivar e o desmantelar, são técnicas de corte usadas para cortar comidas, que no mangá são representados como facas de cozinha. Sua técnica de fogo remete bastante ao fogo usado para preparar e criar refeições. Um dos títulos do Sukuna também era a Rei dos Venenos, que poderia ser uma alegoria para um tempero. Afinal, todas as comidas boas têm sempre um bom tempero. Sua boca gigante que fica no meio da barriga servia para comer as suas refeições. Além de que, é claro, ele tem um tridente e uma adaga como armas, que poderia muito bem ser uma representação de um garfo e uma faca. Ainda mais que, canonicamente, Sukuna tem um assistente que cozinha e faz pratos de carne humana para si, e Gegeku também diz que ele é canibal e vai devorar alguém até o final do mangá. Então, seria a técnica do Sukuna uma cozinha, onde ele na verdade seria o chefe preparando seus pratos que seriam os seus inimigos? No tópico em que eu mencionei o artbook de Jujutsu Kaisen, eu disse que se a gente inverter a capa do Megumi, ela encaixaria perfeitamente na capa do Sukuna, que poderia indicar uma possível luta final entre o Sukuna e o Megumi. Mas não só, ainda no primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen, o primeiro personagem a não ser apresentado na série foi o Megumi Fushiguro, que na última página desse capítulo diz que quem iria exorcizar o Sukuna seria ele. Isso faria um paralelo interessante com essa luta final entre eles. Além de que, se formos ver, a maioria das lutas importantes do Megumi estão sempre relacionados ao Sukuna de alguma forma. A primeira luta do Megumi no mangá foi contra o Sukuna. Outra das lutas dele foi contra uma das maldições que tinha o dedo de Sukuna. No mesmo dia, ele ainda enfrentou o próprio Sukuna. O oponente depois dele foi o espírito amaldiçoado com o dedo do Sukuna. Quando ele invocou uma Horaga pela primeira vez, quem o derrotou? Exatamente, foi o Sukuna. Além de que, não faltam razões para o Megumi odiar o Sukuna. Foi ele quem no seu corpo matou a sua irmã. Foi Sukuna que no corpo dele também matou o Gojo, que pro Megumi seria algo mais próximo de um pai que ele teve. Então, não é desde já que vemos o confronto entre esses dois personagens, e talvez haja um embate final entre eles, e provavelmente seria a luta final de Jujutsu Kaisen. Sabemos que nesse exato momento Sukuna tem exatos 19 dedos consumidos. Isso quer dizer que ainda falta mais um dedo para ser consumido. No mangá foi teorizado pelo próprio Sukuna que talvez o Gojo teria escondido o dedo para evitar a morte do Itadori. Afinal, se eles não encontrassem o último dedo, eles poderiam atrasar a morte do Yuji. Porém, esta teoria explica que na verdade o último dedo de Sukuna seria o próprio Itadori. Isso mesmo, segundo esta teoria, o Kenjaku teria usado um dos dedos de Sukuna para criar o Itadori a partir dele. Por isso que o Yuji teria a habilidade de reprimir o Sukuna, e exatamente por isso que para o Sukuna alcançar o seu potencial máximo, ele precisaria estar no corpo do Itadori. Como nós sabemos, foi dito pela Anjo que a cada 1000 anos nasce um feiticeiro Jujutsu capaz de resistir a objetos amaldiçoados. E pelo que dá a entender no início da história, é que a pessoa seria o Itadori Yuji, mas não, ele não é essa pessoa. A gente sabe que o Itadori foi um experimento do Kenjaku, ele foi uma adição nesse mundo do Jujutsu. Ou seja, ele não é aquele feiticeiro que consegue resistir a objetos amaldiçoados. Então isso quer dizer que existe sim um feiticeiro que consegue fazer isso, e esse feiticeiro muito provavelmente é o Megumi. Foi nos dito alguns capítulos atrás pela Anjo
que separar um objeto amaldiçoado de um feiticeiro é praticamente impossível, porque todas as vezes que isso foi realizado, tanto o feiticeiro quanto o objeto amaldiçoado morriam. Isso não aconteceu com Itadori, porque nós sabemos que ele foi feito para aguentar o Sukuna dentro de si. Porém, nesse exato momento, tanto o Yuji quanto o Yuta estão planejando separar a alma do Sukuna do corpo do Megumi. Mas se isso acontecer, isso quer dizer que tanto o Megumi como o Sukuna vão de arrasta, a não ser que na verdade o Megumi seja aquele feiticeiro que nasce a cada 1000 anos, capaz de aguentar a separação dos objetos amaldiçoados. Talvez for realmente isso, então provavelmente Megumi seria meio que o escolhido e a chave para vencer o Sukuna. Por se eles conseguirem separar o Megumi do corpo do Sukuna, ainda assim teria o mestre Tengen que foi consumido pelo Sukuna e ainda assim estaria no corpo do Megumi. Como ele seria esse feiticeiro escolhido que consegue suportar objetos amaldiçoados, ele provavelmente suportaria o mestre Tengen, o que meio que o tornaria um receptáculo de plasma estelar por ter o Tengen dentro de si, o que daria a ele um buff absurdo. Então, além de ganhar uma enorme quantidade de energia amaldiçoada, o Megumi poderia usar as técnicas de imortalidade e as barreiras de Tengen, o que talvez seja o necessário para fazer ele conseguir fechar a expansão do domínio. Além disso, essa fusão poderia explicar como o Megumi voltaria bem depois de tomar mais 5 expansões de domínio, ou talvez até mesmo o Megumi poderia usar o Tengen como um Shikigami próprio. Com tudo isso, juntamente com as técnicas das 10 sombras e da provável expansão de domínio completa do Megumi, talvez essa seja a melhor chance para derrotar o Sukuna. Durante o arco da Maki, a gente descobriu como funcionam os irmãos gêmeos no mundo de Jujutsu. Resumidamente, os irmãos gêmeos no mundo de Jujutsu são como um único ser, por isso que a Maki e a Mai eram fracas antes, porque é como se o poder delas fosse dividido. Então, para alcançar seu potencial máximo, é necessário que um dos gêmeos morra ou seja sacrificado, tal e qual como aconteceu com as duas. Segundo esta teoria, o Sukuna antigamente teria um irmão, e como nós sabemos, o Sukuna é canibal. Talvez ele tenha comido seu irmão, desbloqueando assim seu potencial máximo, e assim por isso que o Sukuna teria 4 braços, 4 olhos, 2 bocas e 2 rostos. Então o Sukuna seria forte por ter consumido seu irmão mais gêmeo, daí que vem sua força. Mas além disso, o irmão gêmeo do Sukuna poderia explicar a ligação sanguínea entre o Itadori e o Sukuna, já que o Sukuna não teve nenhum filho. Nada impede do Itadori ser na verdade o descendente do irmão do Sukuna, e essa teoria até que faz bastante sentido e explicaria muitas das dúvidas que nós temos. E uma coisa assustadora que eu pensei agora é que se aquela teoria do Itadori ser o último dedo do Sukuna for verdade, talvez a pessoa que Gege Akutami disse que o Sukuna iria devorar seria o Yuji, porque assim ele conseguiria alcançar seu potencial máximo, tal como aconteceu com seu irmão gêmeo. E assim terminamos finalmente o nosso iceberg de Jujutsu Kaisen. Espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui me deu muito trabalho para ser produzido, então se puder gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse aqui no canal para poder me ajudar a trazer mais conteúdos de Jujutsu Kaisen, mais conteúdos de anime, mais conteúdos de iceberg. E deixando o seu like você estaria me ajudando. Como faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, isso ajudaria bastante a engajar o vídeo e a espalhar o vídeo para mais pessoas ainda. Agradeço do fundo do meu coração mesmo a todos aí que se inscreveram no canal e que acreditaram no meu potencial. Fico muito feliz que a gente tenha chegado à meta dos 3.000 inscritos e espero que a gente possa continuar a crescer cada vez mais e mais. Acho que é isso, muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até ao próximo vídeo. Tchau!